Bem-vindos à aula 13 da nossa Escola de Líderes e o tema de hoje é Manual para a Consolidação. Como você viu na aula anterior, nós falamos sobre o que é a consolidação de maneira literal e de maneira também aplicada à realidade das células. Consolidação como sendo uma das principais partes, da igreja ou das tarefas mais importantes no propósito do alcance de almas para o Senhor Jesus. Nessa lição você vai aprender um pouco mais do como fazer a consolidação. E nós começamos aqui por apontar os dois tipos, basicamente, de decididos ou novo convertido. Existem dois tipos, previamente, eu quero falar sobre eles, os que fazem parte da célula e os que ainda não fazem parte da célula. Eu acredito que você, pastor, nesse nível, ou você líder, quando você está aqui na aula 13, na Escola de Líderes, você já entendeu que tem duas igrejas dentro do mesmo ambiente. Uma igreja que concebeu a visão, que está fazendo o que precisa ser feito, e outra igreja que ainda está no processo de convencimento. Nesse momento, você precisa separar quem está fazendo parte de uma célula e quem não está fazendo parte da célula. O seu plano de ação, o tratamento não será diferente, mas o plano de ação será diferente para com esses dois tipos de público. Para as pessoas que estão em célula, o convite aqui é você chamar um membro da sua célula capaz de consolidar e direcionar ele a acompanhar. Para as pessoas que ainda não estão em célula, cabe a continuidade em ouvir pregações intencionais, no convencimento sobre a visão da igreja. E você pode não somente passar nos dias da visão, existe um dia separado onde o pastor reúne a sua igreja e vai passar novamente a visão da igreja. Essas pessoas que ainda não fazem parte da célula precisam ser ainda inseridas nesse processo celular para que a partir disso venham a fazer parte da célula, trabalhar na célula, ser um líder de célula, seguir todos os percursos, o caminho pelo qual nós já definimos, que é alcançar o perdido, consolidar ele através do batismo, após isso iniciar o discipulado, passar pelo treinamento e depois estar disposto a ser um discipulador. A consolidação, como já aprendemos em aula anterior, não é algo feito por qualquer pessoa. Ela é feita por cristãos maduros, pessoas que são experientes na fé, pessoas que estão prontas, não somente que conhecem a visão, mas praticam a visão no seu dia a dia, na sua semana, fazendo células e também ajudando o seu pastor no acompanhamento desses novos cristãos. E para te ajudar, existe aqui passos para essa consolidação. Como isso se dará? Primeira estratégia que nós usamos é o telefonema ou a fonovisita, que é a videoconferência. Você pode, através do telefonema, através do WhatsApp, estar entrando em contato com essa pessoa, ainda que esse não será o único contato que você terá, porque é recomendado que exista o encontro presencial. Nós começamos pelo contato telefônico, e esse telefônico tem alguns propósitos. Nós precisamos separar isso porque nós não queremos ser chatos, nós não queremos ser incisivos, nós não queremos ser cobrativos a nenhum tipo de pessoas que visitam a nossa igreja. Esse contato é apenas para expor e deixar claro o nosso amor e a nossa disposição de estar acompanhando essa pessoa até onde ela precisar. E o propósito do telefonema é, primeiro, há 3 pontos: mostrar interesse genuíno pela pessoa. Eu acredito que não tem como ser hipócrita para ligar para alguém e não ter o desejo realmente de relacionar, de conhecer essa pessoa na íntegra. Então, o primeiro contato é mostrar o interesse genuíno por aquela pessoa. Eu não sei você, mas eu consigo discernir e perceber quando alguém está sendo falso. E eu acredito que essa pessoa que receberá esse telefonema saberá se o seu contato, esse contato é genuíno ou ele apenas passa de uma atitude política. Nós estamos aqui para demonstrar o amor de Cristo, que é algo real. O amor de Cristo é algo que constrange pelo tamanho do seu amor, do seu serviço, da sua prontidão. Então, não estamos aqui para fazer algo religioso, algo obrigatório e algo sem sentimentos. Antes, pelo contrário, estamos aqui para transbordar o amor de Cristo que está dentro do nosso coração. Segundo ponto é ganhar a confiança. Através do telefonema,
Também nós sabemos que o mundo hoje é cada vez mais egoísta, as pessoas estão filtrando muito mais, né, as amizades, as aproximações. Então cabe a cada um de nós, consolidadores, que vamos iniciar esse processo no telefone, ganhar a confiança dessa pessoa através de um papo bom, um papo reto, um papo sincero, uma conversa agradável, não uma conversa intrometida demais, mas não uma conversa também indiferente demais. Nós precisamos avaliar o meio termo aí e ser o mais agradáveis possíveis. E ponto 3, o propósito desse telefonema é deixar a porta aberta para realizar uma visita pessoal. Seu interesse, lead, não é de fazer todo o processo através do telefone. É apenas para deixar uma porta aberta. É apenas para deixar uma possibilidade de algo que vem depois, né? Como uma visita pessoal, como uma saída, um café, talvez um momento de lazer. Então você precisa, o propósito desse telefonema, desse contato inicial, é deixar a porta aberta. Entendendo isso, você entendeu tudo. Segundo ponto, como preparar o telefonema? 3 coisas muito importantes novamente. Primeiro, em oração, com interesse no novo convertido. Não é possível, é muito importante lembrar que nós não estamos fazendo algo metódico, religioso e algo profissional. Nós estamos lidando com o reino de Deus. Nós estamos lidando com libertação de almas do cativeiro do inferno, do pecado, do mundo. Então, tudo o que nós estamos fazendo precisa de iminente oração, precisa de constante oração, para que todo processo tenha êxito, né, no seu final. Então, a oração é o primeiro passo ali para preparar esse telefonema com interesse nessa pessoa, que ela se renda ao senhorio de Jesus Cristo. Buscar, segundo ponto, buscar a hora e o local apropriados. Eu acredito que você não vai querer ser incômodo para essa pessoa. Ligar no horário de almoço, às 6 da manhã, à meia-noite. Eu acredito que esses horários são claramente, de maneira universal, inconvenientes. Então, todo mundo que se ligar nesse horário vai incomodar. Então, como eu preparo minha ligação? Eu preparo planejando a hora, o local apropriado e com oração. E, por último, planejo o tempo necessário para essa conversa. Não ligue despretensiosamente, gastando o tempo que for necessário. Antes, pelo contrário, você precisa se lembrar que essa pessoa tem uma rotina, tem uma vida, tem um trabalho, tem uma família e muitas vezes não tem todo o tempo do mundo. Para isso, logo à frente, vamos aprender qual vai ser a sua narrativa nesse primeiro contato para não incomodar. Terceiro ponto, muito importante, como realizar esse telefonema. Agora vamos para a prática. Ligou, atendeu, o que fazer? Primeiro ponto, identifique-se como integrante da igreja. A pessoa precisa saber que essa não é uma ligação aleatória ou solta. Essa ligação é uma ligação de alguém que faz parte da igreja local. É alguém que faz parte da denominação que ela foi. É uma ligação e você faz parte, está ligando talvez em nome da igreja para fazer contato com essa pessoa. Essa pessoa precisa entender, quem fez contato comigo não foi Gabriel, foi Gabriel da Filadélfia. Foi um cristão de uma igreja, da igreja que eu fui. Essa pessoa precisa ter claro na mente. Então, identifique-se como integrante da igreja. Meu nome é Gabriel, lá da igreja Filadélfia, que você visitou, que você aceitou a Cristo, fez sua decisão. Eu gostaria de falar com você. Segundo ponto, fale de sua satisfação pela decisão que ela tomou, dizendo que tem orado pela pessoa e deseja saber como ela está. Isso é muito importante porque existe um após cada decisão. E essa pessoa precisa ser acompanhada imediatamente, como aprendemos na aula anterior. Tem um timing certo para esse contato. E nesse contato você precisa demonstrar interesse e saber, e aí, como foi essa decisão para você? Você fez a sua decisão ontem, mas o que ela significou para você? Saiba que eu estou orando para que o Espírito Santo continue a trabalhar no seu coração, sabendo que ele já começou. Mais do que isso, pergunte como a pessoa está. Além do seu interesse de consolidar, existe a vida pessoal. Muitas vezes nós podemos começar um papo espiritual quando a pessoa está sofrendo com a realidade individual, né? na sua realidade familiar. E essa conversa não vai fazer sentido algum se na sua vida pessoal, se na vida pessoal dessa pessoa que você está ligando,
Ela está frustrada, ela acabou de enfrentar uma perda, está enfrentando enfermidade, algum problema financeiro. Não vai fazer sentido você ligar para falar do espírito se a alma está arrasada. Então é muito importante você, nesse contato, querer saber como está você, como está a sua vida, né? O que você tem feito, como você tem vivido. Terceiro ponto, avalie sua condição espiritual perguntando como tem se sentido em relação a Deus desde que tomou essa decisão. Na verdade, essa pergunta aqui é um filtro subentendido para que você saiba o efeito, previamente, superficialmente, o efeito que a decisão por Cristo resultou na vida dessa pessoa até o seu contato. Essa pergunta é muito importante para saber se o Espírito Santo já começou a atuar de maneira intensa ou se essa pessoa ainda está refletindo ou ainda não sofreu o impacto, não calculou o impacto dos resultados que essa decisão fez. Essa pergunta vai te direcionar sobre onde entrar. Se através dessa pergunta a pessoa responde, não, foi bom, né? Foi tranquilo e tudo mais, ou seja, mostrou indiferença ou trata com superficialidade uma decisão tão importante, então você vai concluir. Acho que essa pessoa pegou no emocional ali, ela não entendeu ainda quão importante é essa decisão. Se ela responde, foi maravilhosa, eu cheguei em casa e tudo mudou, minha mentalidade, meu Deus, que decisão importante, devia ter feito isso antes, como foi bom ter ouvido aquela palavra, como foi bom ter ido naquele culto, acho que essa é a decisão mais importante da minha vida. Se a pessoa responde dessa maneira, você vai ter entendido, cara, fez efeito, realmente o Espírito Santo trabalhou, já está trabalhando no coração dessa pessoa e você entra pelo outro caminho. Continuando o protocolo de como realizar esse telefonema, agende uma visita pessoal em dia, hora e local fora do ambiente da igreja. A pessoa que recebe essa ligação vai entender, existe o ambiente da igreja, glória a Deus, mas existe o pessoal. Você, por mais que se identifique como integrante da igreja, ela vai saber que a igreja tem uma extensão, e a extensão da igreja são pessoas, cordas humanas que Deus usa. Ela vai entender que além da igreja, existe uma igreja atuante fora, uma igreja que vai até o perdido, que vai até ela, vendo as necessidades e se importando com as causas pessoais. Por fim, termine orando pela pessoa conforme a direção do Espírito. Te confesso que eu nunca tinha feito uma oração por telefone porque talvez achava infrutífera. Isso aqui é uma confissão pessoal. Mas, recentemente, num atendimento, numa conversa pastoral, eu finalizei a minha conversa com essa pessoa com uma oração. E eu devo confessar que foi extraordinária a experiência. Eu senti Deus do mesmo jeito. Eu me arrepiava todo enquanto eu estava orando por aquela pessoa. Eu estava sentindo que aquela pessoa recebia aquela oração. Então, se tem algum mito, algum paradigma aí na sua mente sobre isso, eu te convido a experimentar essa sensação. Foi muito bom estar orando ali com a pessoa e finalizar a nossa conversa com uma oração, ainda que por telefone. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele não precisa passar pela linha telefônica para chegar do outro lado. Ele está atuando simultaneamente nos dois corações e está direcionando essa conversa, tanto quem fala quanto quem recebe. Então, essa oração poderosa, ela é traspassada, ela é comunicada aí através do Espírito Santo em tempo real. E eu provei disso e digo, prove disso também. Afinal de contas, leve para todos os seus encontros. Todas as vezes que você encontrar com uma pessoa que ainda não conhece Cristo, ou mesmo cristão, amigo, irmão na fé, lembre-se de orar por ele. É muito importante. Eu ouvi isso e me levou a refletir. Nós muitas vezes dizemos, vou orar por você, mas nunca ora. Vou orar por você, mas se esquece de orar. Não, ore na hora, ore no momento. Isso vai fazer toda a diferença. Vai começar a mudar a sua percepção sobre a oração. Vai despedir de alguém, foi muito bom te ver. Deixa eu orar agradecendo a Deus por esse momento aqui. Ora por essa pessoa, coloca a mão no ombro, abraça a pessoa e ora por ela, abençoa ela e despede ela na bênção em nome de Jesus. Então, o telefonema deve se encerrar dessa mesma forma. Agora, já que falamos do como fazer, vamos agora aprender o que evitar, né? O que deixar de fazer ou o que evitar no telefonema. Ponto 1, falar mais do que ouvir. Isso aí talvez é a coisa mais provável de acontecer. Quem liga
já preparou um discurso. E eu te convido a não preparar um discurso. Te convido a deixar a conversa rolar ali, deixar o papo rolar para que haja uma sinceridade, para que haja uma leveza nesse telefonema. Claro, nós aprendemos que um líder excelente, e é o tema da próxima lição que vamos ver, o líder excelente, ele fala menos do que todo mundo. O líder excelente sabe fazer perguntas pontuais e intencionais para despertar o interesse das pessoas e a participação das mesmas. Então, convido você a sempre falar menos do que você ouve. Afinal de contas, nós estamos aqui para ouvir essa pessoa que está chegando agora e não para encher ela de informações. Segundo ponto, ser impaciente e interromper a conversa toda hora. Particularmente, como eu não gosto disso. Como eu não gosto de pessoas que interrompem o tempo todo e impedem a conclusão, a formação de um pensamento. Isso é muito ruim. Te aconselho a não fazer isso nunca, em conversas, em telefonemas, em circunstância alguma. Nunca interrompa as pessoas. Espere que o pensamento seja concluído para que depois você venha falar. Terceiro ponto, não demonstrar interesse pela pessoa. Você precisa ter empatia ou gerar empatia ainda que esteja no telefone. Você precisa mostrar e deixar a pessoa sentir que o seu interesse não está ali na conversão propriamente, mas na pessoa, no coração, na alma dessa pessoa ali. Então, quarto ponto, tomar mais tempo que o necessário. Gente, antes de continuar a conversa, pergunte sempre, você está ocupado? Pode falar agora? E se a pessoa determinou um tempo, eu tenho 5 minutos, tem 10 minutos aqui, respeite o tempo dessa pessoa. Então, não tome mais tempo que o necessário. Se te foi dado 5, cumpra 5. Se te foi dado 10, cumpra 10. Mas não tome mais tempo do que o que aquela pessoa está disposta a oferecer. Quinto ponto, pressionar a pessoa. Não pressione a decisões, não pressione a marcar um encontro. Não pressione ela estar com você no dia e horário que você deseja. Não, deixe a coisa acontecer. Não interfira na naturalidade do processo, afinal de contas, você está trabalhando em um relacionamento. Se você for chato, se você for insistente, esse relacionamento não vai ser saudável. Ele já começa corrompido. Então, não pressione a pessoa em nenhuma vertente, nenhum lado que você estiver pensando. E, por último, não polemizar. Não polemize nada. Às vezes você pode conversar com uma pessoa que está doente, a alma dela está doente, ela vai ali soltar algumas, abrir a ferida mesmo e vai falar muitas coisas e talvez vai abrir o coração. Outras tantas vão ter uma má experiência para contar. Não dê ibope para temas polêmicos, não dê ibope para frustrações pessoais, não dê ibope para atitudes talvez erradas que você, cristão, não pode estar conivente com elas, antes pelo contrário. Dê conselhos pontuais e conselhos sábios a respeito de tudo aquilo que você ouvir. Logo, não polemize, não crie assunto ou não dê corda a assuntos que são delicados, que são talvez desnecessários para aquele momento. Conselho pessoal, tenha ética. Quando ouvir, quando você for um confidente, ou se essa pessoa abrir alguma parte da vida dela, tenha ética de assim que desligar o telefone, desligue também a liberdade de conversar, de falar sobre esse assunto com outra pessoa. Fica ali entre você e ela. Partimos então para a segunda estratégia da consolidação, que é a visita ou o encontro. E existe um passo a passo para esses encontros. Temos aqui instruções claras sobre o primeiro encontro, que é confirmar a decisão dessa pessoa. Segundo encontro, que é vivendo a nova vida, você vai inspirar ela nesse ponto. E nesse terceiro encontro, crescimento espiritual. Pastor, isso precisa acontecer sistematicamente dessa maneira? Não. Só estamos querendo ser progressivos, respeitosamente progressivos, quanto à decisão dessa pessoa. Vamos apenas dar conselho para você aqui agora sobre o que deve nortear esses encontros, ou como deve ser. Percebe que não estamos sendo aleatórios aqui? Percebe que tem uma intencionalidade por trás de cada encontro? Então, tenha isso em mente. Você não pode ser aleatório, você precisa ser intencional.
Se você não estiver lá para influenciar, logo você vai ser influenciado. Seja pelas conversas, seja pelo teor do encontro, seja o local do encontro, tudo vai ser imprevisível. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre uma visita totalmente controlada, totalmente intencional de você para com essa pessoa. No primeiro encontro, qual é a experiência que nós queremos que essa pessoa tenha? Qual o propósito desse primeiro encontro? Primeiro, conhecer a impressão da pessoa sobre a reunião ou evento que participou. Resumindo, feedback, ou seja, você vai tentar descobrir como foi a última experiência dela na última reunião, no último culto, na última célula. Segundo ponto, descobrir as necessidades e ministrar sobre elas. Como é importante esse ponto? Ao invés de trazer uma demanda pronta, escute, pesquise o que essa pessoa está passando, o que ela pensa, quais são as dúvidas e através das demandas que a pessoa trouxer para você, você aplica o evangelho e aquilo que Deus está direcionando você. Ou seja, eu não trabalho dando a ela uma mensagem aleatória, palavras aleatórias. Antes, pelo contrário, eu trabalho com perdido, recebendo demandas e respondendo a essas demandas. Terceiro ponto, integrar a pessoa em uma célula e motivá-la a se envolver nas atividades da igreja. Como é importante você receber essa pessoa e naturalmente enviar para as células. E o porquê enviar? Porque é nas células que vamos cuidar dessas pessoas, estreitar relacionamentos e vamos dar uma assistência que a igreja local como um todo, como um corpo, não consegue dar. E vamos especificar ou vamos filtrar esse relacionamento para que possamos, estar mais próximos e atender as demandas pessoais dessa pessoa com o relacionamento, com a nova amizade, apresentando, conhecendo mais a fundo as causas e a vida dessa pessoa. Segundo ponto, segunda estratégia aqui é como preparar essa visita. Não vamos na casa de uma pessoa sem saber exatamente o que vamos fazer lá ou quais são os propósitos de estar lá. Primeiro ponto, no primeiro telefonema ou fonovisita, manifeste o desejo de visitá-la e orar por ela. Quando você estiver lá no telefone, no passo anterior, você vai deixar previamente marcado ou manifestar o seu desejo de ir ao encontro, de ter um a sós, com essa pessoa, ou de tomar um café, ou de visitar e de ir na casa. E através disso você vai alcançar ou deixar essa porta aberta para que a pessoa te convide. Ou seja, você precisa se lembrar de deixar essa oportunidade, essa possibilidade no jeito para que a pessoa possa lhe chamar na primeira ocasião oportuna. Segundo ponto, marque o local, o dia, horário e visita, fora do ambiente da igreja, como você já aprendeu, também lá na fonovisita, Essa visita agora vai acontecer nesse primeiro encontro e ela precisa ser fora do ambiente. Ore e prepare antes. Obviamente, nós estávamos falando de preparação no telefonema, no encontro precisa-se sim de ainda maior preparação. Principalmente pedir ao Senhor que disponibilize os dons do Espírito para você. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, são os 3 dons que você mais vai utilizar em uma conversa informal ou formal com um novo convertido ou com alguém que está chegando agora. Quarto ponto, conselho muito importante, leve um companheiro de visita e ore com ele pela direção do Espírito Santo. Nunca vá só. A palavra de Deus nos ensina alguns princípios, os princípios da coletividade. Nós, quando vemos Jesus enviar os seus discípulos, ele envia 2 a 2. Então, é muito importante você ter também esse costume, Isso é sabedoria. Nunca vá à casa de alguém só, nunca vai tomar um café com alguém sozinho, principalmente se for do gênero oposto, principalmente se for uma menor de idade, principalmente se for pessoas ainda que não têm uma formação de caráter, uma maturidade já pronta, para esse tipo de encontro, porque muito facilmente existem várias as possibilidades, as problemáticas podem confundir as coisas ou confundir a sua intenção em visitar, em estar junto ou em marcar um encontro. Por isso, sempre leve um companheiro de visita. Ore junto, vá junto e consolide junto. Terceiro ponto aqui, realizando a visita. Não realizar, faça a visita em dupla, como o perfil que você já aprendeu. Apresente-se a você e a seu companheiro, sendo cordial
e atencioso, né? Isso aqui até agora são passos educacionais, são passos naturais e óbvios. Pergunte o que ele achou da reunião e converse sobre os problemas específicos. É o que nós já também propomos, né, na preparação desse encontro. Selecione a passagem bíblica de acordo com a necessidade e explique-a em 10 minutos para produzir fé e confiança em Deus. Você não vai levar uma palavra de exortação, você não vai levar uma palavra de repreensão, você vai levar uma palavra de encorajamento, a persistência na fé. Você vai ter que ter um versículo previamente escolhido, preparado, para que em 10 minutos você consiga esclarecer o que esse versículo quer deixar para essa pessoa, o que Deus quer falar ao coração dela, porque isso é muito importante. Apresente-lhe as autoridades que a igreja oferece, as oportunidades, que a igreja oferece em caminho a uma célula e motive-o a participar de cursos e treinamentos. Como recentemente falei aqui na igreja, Deus oferece um banquete. Nesse banquete há muitas oportunidades. Existe o curso de base bíblica, existe as células, existe a reunião de oração, existe o encontro dos jovens, existe o retiro da igreja, existe os cultos de celebração. São várias as opções que essa pessoa pode estar inserida. Então não deixe de apresentar as oportunidades que a igreja oferece para esses encontros. Por fim, ore objetivamente, conforme a necessidade da pessoa e por sua família, evitando jargões religiosos e sendo o mais natural possível. Você não precisa começar essa oração, talvez em um café na casa da pessoa, oh, poderoso Yeshua, Deus de Israel, Criador do universo, dos céus e da terra. Não, faça uma oração, Pai, Senhor Jesus, nós queremos lhe agradecer, queremos te agradecer por esse encontro, pela vida dessa pessoa, pela família dela, por nos receber, obrigado pelo alimento que ofereceu, por tudo que o Senhor permitiu que acontecesse aqui. Peço que o Espírito Santo esteja em seu coração, ajudando, consolidando, tirando todas as dúvidas e trazendo convicção sobre a decisão que essa pessoa tomou ou sobre a escolha que ela fez em tão pouco tempo. Que o Senhor ilumine os passos, que a tua palavra esclareça os caminhos dessa pessoa e que ela seja dia após dia mais firme em ti. Ponto final. Deus te abençoe, grande abraço e bola para frente. Nós não estamos lá para fazer como os fariseus. Em Lucas vai relatar o fariseu no meio da praça dizendo: graças te dou porque sou isso, sou aquilo ou aquilo outro. Não, estamos falando de uma oração objetiva, uma oração clara, que vai atingir a pessoa em cheio. Amém? Continuando, assegure o sucesso da visita. Quais são as atitudes que você pode assegurar que essa visita vai ter êxito, vai produzir frutos? Alguns conselhos são dados aqui. Cuide de sua aparência pessoal. É muito importante. Corte seu cabelo, passe um bom perfume, sem exageros, vista uma roupa decente, principalmente se for mulher, uma roupa decente também aos homens, se porte, como um verdadeiro cristão, de uma maneira equilibrada, sem exageros, e se apresente, porque você está carregando o nome da igreja local, você está carregando o nome do pastor, o nome das pessoas, dos membros da igreja, você representa a igreja que ela foi, a célula que ela foi. Então é muito importante que você seja equilibrado, mas formal nesse encontro. Haja no local da visita com naturalidade, evite ser invasivo, seja cordial, evite perguntas que não tem nada a ver com o contexto, evite ter liberdade demais naquele local, afinal de contas, você está conhecendo essa pessoa, ela precisa te dar liberdade. Não se dê liberdades. Converse em lugar de pregar, dando ao visitado a oportunidade de se manifestar. Ou seja, não pregue, não vá lá de terno e gravata, se posicionando como uma figura de autoridade, pegando a Bíblia e apontando e gesticulando, influenciando e constrangendo. Não, converse, troca uma ideia, bate um papo. Isso vai ser muito mais importante do que esse estilo de pregação. Não discorde do seu companheiro de visita, não fale ao mesmo tempo que ele. Cara, isso é muito importante. Quantas às vezes nós chamamos alguém para fazer uma visita e essa pessoa, na verdade, no final vai desconstruir aquilo que nós estamos construindo, por falta de alinhamento pessoal. Ou seja, não discorde e converse previamente com seu companheiro para que ele não venha discordar também
daquilo que você fala e não venha falar ao mesmo tempo. Então, tenha um só como líder, como alguém pontual que está ali deixando claro a que veio. Se possível, leve um folheto ou uma literatura e presenteie a pessoa visitada. Leve alguma coisa que vai marcar, que vai deixar claro para a pessoa o porquê você está ali visitando. E por último, tome apenas o tempo combinado. Assim como o telefonema, uma visita se torna muito mais preocupante do que um telefone. Um telefone é simples, desligado, está fácil, a ligação cai ou alguma coisa acontece, é tranquilo, cortou ali. Mas uma visita, ela é mais complexa. Então, avalie o tempo, esteja atento ao horário, esteja atento ao horário que você vai visitar para que não seja inconveniente a sua saída ou que a pessoa não venha a ter que finalizar uma visita. Tenha noção, né? Tenha bom senso para poder fazer essa visita. Então, galera, vamos só pegando alguns 4 pontos, alguns 5 pontos aqui para confirmar a decisão dessa pessoa. Nesse primeiro encontro, nós precisamos sondar, repito, como já disse, como foi esse encontro, como foi essa célula, como foi esse culto, e passa por 5 conselhos, desculpa. Quando e onde se deu a sua experiência de conversão a Cristo? Segundo, alguém lhe convidou para ir ao evento? Quem? É muito importante saber a fonte, né? Isso é importante para a igreja, para o líder e para o consolidador. Você gostou do evento? O que mais te tocou? Essa é uma boa pergunta, porque se a pessoa não curtiu, não gostou, é preciso explicar as razões, né? E é preciso combater, talvez, a percepção no particular, né? Com o seu líder, com o seu pastor, compartilhar o que foi que essa pessoa não gostou. E talvez, e muitas vezes, a percepção, o feedback das pessoas vai nos mostrar o que não estávamos vendo. E como é importante ter esses feedbacks para a melhor experiência das pessoas no culto e nas células. Você realmente decidiu se converter a Cristo? Você tomou essa decisão racionalmente, espiritualmente, de maneira concreta? E, por último, você entendeu a experiência pelo qual você passou? Lembra que lá nas aulas anteriores, essas perguntas elas são muito importantes para filtrar o nível, né, a profundidade que o evangelho atingiu no coração dessa pessoa. Então, temos os 4 passos, né, como já aprendemos anteriormente, da salvação. Deus ama você, o homem é pecador e foi separado de Deus, e Cristo é a única solução e porta, e, por final, você tem que dar uma resposta a isso que você acaba de ouvir. Isso nós aprendemos lá na lição evangelismo, né, nos 4 passos para evangelizar. Esse feedback do primeiro encontro, você precisa ter esse resumo do que foi a experiência e qual a profundidade dessa decisão que a pessoa tomou, seja na célula, seja no culto, seja nesse encontro. No segundo encontro, você vai avaliar ou vai trazer a vivência de uma nova vida, vai iniciar ali o passo a passo ou direcionar essa pessoa em como viver uma nova vida em Cristo. De que forma? Primeiro, Cristo entrou na sua vida. Você tem que explicar para ela, ó. Você tomou uma decisão e essa decisão é Cristo entrando na tua vida. Você deu legalidade, permissão para que Cristo entrasse. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouviu a minha voz, eu vou entrar e vou cear com ela. Você precisa dizer a essa pessoa, você abriu seu coração. Então Cristo está entrando e está entrando para fazer uma revolução na tua vida. Segundo, seus pecados foram perdoados. Boa nova, boa notícia. O evangelho é a boa notícia que o Senhor perdoou os nossos pecados e que temos acesso, temos permissão de ir a Cristo agora, confiadamente. Terceiro ponto, você se tornou filho de Deus. Como é importante a pessoa ouvir essas verdades, para que ela acredite e entenda o quão importante essa decisão foi. Você agora é filho, João 12. Todos aqueles que o receberam, que creram no Senhor Jesus e o receberam também o poder de se tornar filhos de Deus. Que boa notícia é ser filho de Deus. Você recebeu a vida eterna. É um presente por ter aceitado a Cristo. É um presente por ter recebido Cristo em seu coração. Então significa que você também vai ter parte na vida eterna com Ele.
Se com ele nós morremos, também com ele nós viveremos. Ou seja, é muito importante que essa pessoa entenda que ela ganhou a oportunidade de viver eternamente com o Senhor Jesus através dessa decisão. Por fim, você começou a viver a nova vida para a qual Deus o criou. É muito importante dizer que a vida que nós vivíamos antes, essa vida era controlada pelo nosso coração, pensamentos, sentimentos e vontades. Mas agora que o aceitamos, nós vamos dar início à vida que o Senhor Jesus sonhou para nós desde antes da fundação do mundo. Nós vamos viver agora para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que a vida que agora eu vivo na carne, eu não vivo ela para satisfazer as minhas vontades, mas eu vivo ela agora para a glória de Deus. Isso tem que ficar bem claro. Nesse terceiro encontro, agora, quando vai acontecendo, você vai agora entender que você precisa dar ferramentas ou explicar essa pessoa para que ela cresça de maneira individual com o Senhor. Até aqui a gente direciona, a gente aconselha, a gente influencia, mas é muito importante e necessário que essa pessoa ganhe uma autonomia, um direito de crescer só com Cristo, que ela conheça a Cristo e através desse conhecimento ela venha a adquirir novas habilidades na vida cristã, que são conversar com Deus em oração. Essa pessoa precisa começar a se relacionar com Deus, então ensine a orar. Leia o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, vai ter lá o exemplo, né, da oração do Pai Nosso. Então, no Sermão da Montanha, né, Mateus 5, 6 e 7, tem lá toda a base da vida cristã. Então, quando orares, explica para ela. Quando você for orar, esse é o modelo de oração, mas você pode orar da maneira que o seu coração estiver inclinado, de acordo com a demanda que você tem. Abra o seu coração, rasgue diante de Deus, seja sincero. Não queira falar palavras difíceis, mas fale aquilo que é preciso ser dito. E através disso você vai ganhando terreno, credibilidade no coração dessa pessoa. Então, segundo ponto, reservar um tempo para ler a Bíblia diariamente. Resumindo, ensinar essa pessoa o devocional, a vivência, a constância com Cristo. Essa pessoa precisa conviver com a verdade, ouvir a palavra, conhecer Cristo através da palavra, para que essas convicções no coração possam ser alimentadas todos os dias e estar disposto a obedecer à vontade de Deus. Mais do que orar, ler, conhecer, é estar disposto a obedecer o que está escrito. Nós precisamos entender que antes estávamos perdidos, mas agora achados por Cristo, o mínimo que nós podemos fazer é nos colocar à disposição do Espírito Santo para obedecer a sua palavra. Ponto 4. Esperar de Deus a orientação para a vida. Falar com a pessoa todas as vezes, todos os assuntos, todas as decisões que você for tomar, lembre, temos um advogado, temos um ajudador, temos um conselheiro maravilhoso que pode nos direcionar em cada decisão da nossa vida. A pessoa precisa entender que ela não está mais só e que ela tem em Deus alguém que pode direcionar para o melhor caminho, para as melhores escolhas da vida. Continuando, contar aos outros sobre Jesus. Uma vez que essa pessoa aceita a Cristo e vive uma experiência transformadora, você precisa dizer a ela que aquilo que acabou de acontecer com você seja compartilhado com as pessoas que estão ao seu redor. Isso se chama pregar o Evangelho, isso se chama dar testemunho de Cristo, testemunho do que Jesus fez na tua vida. Não é de quem você é agora, é do que Jesus fez, quem era você e o que Jesus fez na tua vida, depois que você o conheceu e depois da sua decisão. Isso encorajará a outros a também viverem a mesma experiência que essa pessoa está vivendo. Frequentar os cultos da igreja e as reuniões da célula. Explicar claramente que não dá para andar só. Cristo nos chama para andar em grupo, assim como as ovelhas ficam juntas no aprisco ao lado do seu pastor. É muito importante que essa pessoa entenda a importância de estar frequente nas atividades da igreja, não por uma motivação religiosa, não por querer fazer parte de um sistema, não, é por necessidade espiritual de vivermos uns com os outros
para podermos chegar até o céu, juntos no aprendizado, na oração, no partir do pão, na edificação, na admoestação, na exortação, no consolo. Então, isso tudo só pode acontecer em conjunto e em comunhão. Por fim, ser batizado, para que esse processo de consolidação seja selado na vida dessa pessoa. O batismo é o fim desse processo ou o início, em muitas outras igrejas, desse processo de consolidação. Que você possa entender tudo isso que essa lição trouxe a você, dando instruções desde o telefonema, desde os primeiros passos, até uma visita, a primeira, a segunda, a terceira, quais são os propósitos, o que evitar fazer, o que falar, quais devem ser os seus cuidados ao comunicar-se com essa pessoa e o início do discipulado. Quero que você dê importância a essa aula, porque estamos lidando com o assunto mais necessário hoje na igreja brasileira. Estamos lidando com o gargalo da igreja, aquilo que muitas igrejas não conseguem executar, muitos cristãos nunca experimentaram e que, por ignorância e que por negligência, podem também privar outras pessoas de viver esse processo de consolidação. É um processo maravilhoso que todo cristão precisa ter em sua vida, precisa ter passado, para que assim ela faça com os outros que estão ao redor dela. Que Deus possa te abençoar e a próxima aula, aula 14, liderança excelente, o líder excelente, vamos falar sobre isso. Não perca.